Apocalipse capítulo 2, do verso 8 até o verso 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sinagoga de Satanás. Verso 10: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Eu quero, aqui em alguns minutos, conversar com os amados, falando sobre a fidelidade com Deus. Que Deus é fiel, todos nós sabemos. Nós somos provas vivas da fidelidade de Deus. Nós estamos hoje tendo o prazer de podermos estar aqui cultuando por causa da fidelidade de Deus. Nós temos aqui a oportunidade de hoje, daqui a pouco, participar da ceia do Senhor por causa da fidelidade de Deus. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele, sendo o próprio princípio, início, meio e fim da fidelidade, Ele não pode negar a si mesmo. Esse é Deus. Diga comigo: o meu Deus, Ele é fiel. Não existe nada que Deus precisa fazer para ser, porque Ele é. Quem é, não precisa provar que é, porque Ele, sendo tudo aquilo que emana dEle, naturalmente demonstra a nós a sua fidelidade. Infelizmente, nós seres humanos, devido ao pecado, nós não somos fiéis. Devido ao pecado, há um lapso dentro de nós, na nossa alma, no nosso interior, onde somos impedidos, humanamente falando, de sermos fiéis. A fidelidade, ela só existe no meio do povo que literalmente, verdadeiramente decidiu servir a Deus. Todo cristão que se diz cristão, que é infiel, não pertence a Deus. Porque uma vez que pertence a Ele, recebe para a sua alma daquilo que é necessário para se manter fiel. Recebe para a sua alma aquilo que é preciso para ter uma conduta que verdadeiramente venha agradar ao Senhor. Porque quando nós falamos de fidelidade, todo mundo sabe muito bem, todo mundo tem a sua definição, e nada mais é do que manter um compromisso. Diga comigo: o fiel, fala mais uma vez, o fiel, ele mantém o compromisso. Ponto. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, ele vai cumprir com o compromisso. Porque na vida daquele que é fiel, compromisso é uma aliança inquebrável. Então não importa o que possa acontecer, não importa aquilo que possa vir, ele vai permanecer fiel. Porque nós entendemos, conforme a palavra nos ensina,
que tudo aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para os homens, mas nós fazemos para Deus. E Deus, Ele almeja, Ele deseja, que assim como Ele, nós venhamos ser fiéis. Não é só fiel dentro da igreja, não é só fiel no seu trabalho, mas vai muito além. E para resumir, é fiel em tudo. No relacionamento conjugal, é fiel com seus filhos, é fiel, seja na escola, na faculdade. A fidelidade, e nós falamos semana passada a respeito das marcas. A fidelidade é uma das marcas da vida do verdadeiro cristão. É uma marca, porque de nós mesmos não é possível. Por isso que é uma marca, porque ela vem do externo. Que externo, pastor? É do agir de Deus para nós. Então, quando Deus age em nossas vidas, nós passamos a ter a capacidade, o entendimento, a sabedoria, para termos uma vida de fidelidade. Muitas das vezes, quando nós falamos de fidelidade, muitos já pensam logo no dízimo, na oferta. Mas, para todo cristão sábio, dízimo e oferta é a menor parte da nossa fidelidade com Deus. É a menor parte. Porque nós sermos fiel aqui, quando está todo mundo olhando, é fácil. Nós sermos fiéis em ambiente onde as pessoas sabem que nós servimos a Deus, é tranquilo. Mas existem momentos que estaremos em alguns ambientes onde a promiscuidade, o pecado é liberal. Como é que nós vamos agir? Quando nós olhamos e lemos aqui a carta à igreja em Esmirna, nessa cidade tinha um templo onde as pessoas eram obrigados a adorar, a ofertar, a de alguma maneira ofertar adoração e louvor ao imperador. Salvo engano, eu acho que é Tibério. Lá estava aquela casa, onde toda a cidade era direcionada pelo governador Domiciano a estar lá, fazendo as suas oferendas e adorando. Então, uma cidade dominada por uma prática errada, mas lá no meio dela existia uma igreja. É tão interessante que mesmo esta cidade sendo rica, mesmo essa cidade sendo possuidora de um comércio muito próspero, a mensagem de Jesus para ela traz um fato importante que nós sabemos. Onde o texto diz, versículo 2, versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando, eu sei da sua pobreza. Pastor, como que uma cidade rica tem uma igreja que serve a Deus que é rico, mas o próprio Jesus fala que eles são pobres? O problema é que para o comércio avançar, você deveria ter aquela prática de adoração ao imperador. Você quer um emprego no meu comércio? Quero. Não se esqueça que toda quinta-feira nós vamos lá no templo para adorar. Olha a dificuldade que aquelas pessoas tinham. Olha a limitação que aqueles que decidiram servir a Jesus em Esmirna enfrentavam, de manter a sua conduta, de manter uma vida de adoração somente a Deus. E deixa eu chamar a tua atenção para uma verdade, querido. Nós temos vivido um tempo muito bom, amém ou não amém? Tolo e mentiroso é daquele que diz, estamos vivendo na crise. Que crise que é essa que o povo está comendo picanha? Que crise que é essa que as pessoas estão comendo contra filé? Que crise que é essa que as pessoas comem ovo? Ah, pastor, ovo? É. Crise é quando a nação não tem nada e nós precisamos pegar barro, jogar sal e fazer bolo para comer. Nós não estamos em crise.
A nossa nação vive um tempo abençoado, um tempo próspero. E a igreja também está próspera, amém ou não amém? Amém. Alguns falam crise porque alguma coisinha diminuiu, mas está comendo. Está vivendo, está desfrutando do bom e do melhor. Crise com ar-condicionado ligado para dormir. Crise com o ventilador ligado, espantando os pernilongos para dormir. Isso não é crise. Você é um abençoado. A tua casa é abençoada. A tua família é abençoada. E eu dou um conselho a você. Você que tem a mania de achar que está ruim, começa a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Começa a exaltar a Deus por aquilo que você tem. Começa a ofertar a Deus a tua gratidão e a tua adoração por tudo aquilo que Ele tem ofertado na tua vida. Porque você é um abençoado, é uma abençoada. Mas o próprio Jesus diz, eu sei. Mas o interessante é que depois da vírgula vem, no entender da carta, para a cidade, vocês são pobres. Mas para os céus, vocês são ricos. Eu repito, a igreja de Esmina, para a cidade, era pobre. Mas para os céus, era rica. Aonde está a tua riqueza? Quando a pessoa olha para você, ele te define simplesmente como um possuidor das coisas materiais? Quando os céus olham para você, a única coisa que os céus veem em você é posses terrenas? Eu acho muito interessante a declaração de Jesus para essa igreja, porque ele inicia o versículo 9 dizendo, eu conheço que vocês estão passando por tribulação, eu conheço que vocês estão sendo de alguma maneira perseguidos. Por quê? Porque era para vocês estar adorando lá, mas vocês estão adorando a minha santa presença. Era para vocês também serem sinagogas de Satanás, mas vocês são templos do Espírito Santo. Era para vocês estarem lá fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas vocês estão se mantendo fiéis na minha presença. Queridos, nós precisamos olhar para a verdade desse texto e entender que hoje nós vivemos um tempo abençoado, amém? Mas é real, é verdade, virá um tempo de grande tribulação. A gente vai olhando para a mídia, para as coisas, e a gente olha, lá aconteceu isso, para lá aconteceu isso. Ah, mas na minha cidade não, na minha cidade é tudo na paz. Não, mas aonde eu moro, no meu estado é uma bênção, é próspero. O que eu posso dizer para você nessa noite como conselho, se você ainda não está preparado para ter um encontro com Jesus, se prepare. Se você ainda não está pronto para verdadeiramente ir para os céus, tem que ser hoje, não é amanhã. Se prepare. Se a tua aliança com Deus, se a tua fidelidade com Deus, se o teu compromisso com Deus é baseado nas tuas necessidades, no teu querer, se prepare. Porque Deus não quer um povo que vive como quer, dizendo que pertence a Ele. Deus não precisa de você. É você que precisa da graça dEle. É você que precisa da misericórdia dEle. Ou você tem um compromisso de fidelidade com Ele e vive como Ele quer, ou você não vive com Ele. Acabou. Essa é a primeira, porque das 7 cartas, só 2, igreja, não é advertida, não é chamada a atenção por algum erro. Essa não, essa é elogiada. A igreja de Esmina, Deus, Ele destaca exatamente a fidelidade daqueles que serviam naquele lugar. Deus, a sua carta, Ele vai mostrando que mesmo a perseguição, mesmo a tribulação não foi capaz de parar aquele povo. Mesmo com a perseguição, eles estavam encorajados em Jesus.
mesmo com as perseguições, eles permaneceram firmes em sua fé. E o que mais nós vemos no tempo presente, queridos, são homens, mulheres, jovens, afastando, melhor dizendo, da presença de Deus, simplesmente porque alguma coisa não está do jeito que quer. Mas deixa eu dizer para você, se você quer ter uma vida do jeito que você deseja, não é todo mundo que gosta, mas é isso. Não sirva a Deus, não sirva a Jesus, porque para seguir Ele disse: olha, se você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Não é do jeito que queremos, é do jeito que Ele quer. E Ele vem buscar a sua igreja. Meu querido, isso não é história não. Jovem, isso não é mentira. Eu vi essa semana, faleceu, semana passada, não lembro bem agora, aquela jovem. As pessoas se compadecem e assustam. Ah, morreu, morre. Existem no mínimo 3 leis que a gente tem bem gravada. Que o processo de nascimento é natural, todo ser humano é gerado no ventre. E quem tem ventre é mulher. Quem gera é mulher. Deus fez assim. O mundo pode até não gostar, mas foi assim. Isso é uma lei, está definido. Uma outra coisa que todos nós sabemos é que tudo aquilo que nasce, morre. Você pode fazer o possível para preservar a sua vida, mas vai chegar um limite que não tem como ultrapassar. Deus definiu. O salmista diz: os meus dias Deus escreveu. São leis estabelecidas, onde o ser humano não tem como escapar, onde não tem como eu criar algum meiozinho. Não. Mas eu acho tão lindo que Deus, sendo misericordioso e nos amando de tal maneira, Ele enviou Jesus Cristo para dizer assim: Jesus, tem uma lei lá, que quando uma pessoa nasce, ela morre. Quando essa pessoa morre, ela não vem para os céus. Desce lá e muda essa lei. Jesus desceu, caminhou por essa terra, se entregou na cruz por nossos pecados, mas a Bíblia diz que ao 3º dia Ele ressuscitou, e agora Ele muda a história. A Bíblia diz que aquele que tem Jesus Cristo, ele não vai morrer, mas vai viver eternamente. Porque Deus tem essa capacidade, esse poder e autoridade. Ele muda. Mas todos morremos. Todos deixamos de existir. E aí então a gente vai observando a palavra de Deus. E o verso aqui que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, de Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Lá no seu final, diga assim comigo: seja fiel. Se você puder, olha para quem está do seu lado e fala: seja fiel. Fala para essa pessoa: até. Diga mais uma vez: até morrer. Você não pode ser fiel a Deus até hoje. Não. A verdadeira fidelidade vai nos levar a sermos fiéis a Deus até morrer. É dessa maneira. E aí nós vamos olhando para aquilo que a Bíblia vai nos ensinar, para aquilo que a Bíblia vai nos orientar. Abra lá a tua Bíblia, Salmo 1, muito conhecido. Salmo 1. Esse salmo ele nos ensina, e nós já lemos muito, já ouvimos muita ministração sobre ele, que nós podemos ser felizes por aquilo que nós evitamos. Se eu posso ser feliz por aquilo que eu evito, naturalmente eu mantenho a minha fidelidade também por aquilo que eu evito.
Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem que está te aconselhando? Quem que está orientando o teu coração? O verso continua: não se detém no caminho dos pecadores. Quem está influenciando você? Quem está direcionando os seus passos? E o verso encerra, verso 1: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você mantém a sua vida com Deus, você mantém a sua fidelidade com Deus, você mantém o seu compromisso com Deus, evitando fazer aquilo que não agrada a Ele, evitando de fazer aquilo que não engrandece, que não exalta o nome de Deus. Você consegue manter uma vida agradável ao Senhor, com uma intenção real, de avaliar cada questão da tua vida, seja amigos, seja até mesmo família. Vou avaliar, o que está me ensinando, o que está me orientando a fazer. O salmista, ele vai continuar no Salmo 1, e ele vai dizer que nós também podemos manter a nossa vida de fidelidade a Deus, além de evitar de fazer o que não agrada, fazendo aquilo que agrada a Deus. Versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Diga amém. O seu prazer está na onde, meu irmão, minha irmã? A gente está vivendo um tempo, né, de muitas pessoas: eu não preciso de igreja. É porque o seu prazer não está na palavra. Não existe um que tem prazer na palavra que não ama a comunhão. Não existe uma pessoa que o prazer está em meditar na palavra, em ser orientado pela palavra, que não ame a comunhão. Não tem como. E o texto continua: além de ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita. Medita quando mesmo? De dia e de noite. Meditação. Meditação. Pastor, vou ler a Bíblia o dia todinho. O texto está falando do quê? Meditação. O que é meditação, pastor? Você leu e você passa o dia todinho meditando. Você passa o dia todinho com a tua mente na palavra do Senhor e lembrando daquilo que você leu, daquilo que você observou. Por quê? Porque o meu prazer está na lei do Senhor. E estando na lei dele, eu vou meditar nessa palavra dia e noite. O que domina a sua mente? Preocupação? Ah, pastor, porque o senhor não tem a minha vida. Porque o senhor não sabe das lutas, das provações que eu passo. Se você está passando luta, se você está passando provação, se você está enfrentando desafios, o meu conselho para você: tenha o seu prazer na lei do Senhor. Não, eu vou fazer do meu jeito, você vai fracassar. Eu vou fazer com a minha força, você vai morrer. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece que o levará ao bem-estar, mas no final é morte. Por quê? Porque ele se esforçou só com a tua força, só com o seu conhecimento. Mas se nós queremos vencer, se nós queremos nos manter fiel, nós precisamos de sabedoria. E para termos sabedoria, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Quantos aqui desejam ir para o céu? Quantos aqui, cada dia que passa, sente que está mais perto do céu? O seu prazer tem que estar na palavra. Porque a maneira de nós mantermos essa vida com Deus de fidelidade é evitando aquilo que não agrada a Deus. Pode ser agradável a você, mas se não agrada a Deus, você não vai fazer. A outra maneira de nós mantermos essa vida de fidelidade a Deus é observando aquilo que nós podemos fazer.
A igreja por muito tempo só trabalhou naquilo que não podia fazer. Mas se você olha na Bíblia, a Bíblia, do início ao fim, ela está recheada daquilo que nós podemos fazer para Deus. É por isso que eu preciso meditar nessa palavra, porque eu vou conseguir conhecer melhor o meu Deus, o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele, o que gera entre nós comunhão, intimidade, e eu começo a praticar. Não é simplesmente, irmão, comer o pãozinho, tomar aí o cálice. Isso aí é de menos. Por que de menos, pastor? Porque se você quiser, tem inúmeras igrejas que ministram aquilo que nós chamamos de ceia universal. Não é universal do reino de Deus, ceia universal, onde qualquer um, sem distinção de ser batizado ou não, pode tomar. Isso aqui não é nada. Quando chegarmos diante de Deus, Ele não vai requerer de nós quantas ceias você participou, quantos pãozinhos você comeu, quantos cálices de suco você bebeu. Não. Isso é tão sério que a Bíblia diz que muitos vão se apresentar diante dele naquele dia dizendo: mas Pai, eu profetizei em teu nome, foi em teu nome que eu expulsei os demônios. E aí vai ter o desprazer de ouvir a voz de Cristo dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim como aquele que é fiel pratica o que agrada a Deus, o infiel também tem uma prática, só que não agrada a Deus, só que não exalta o nosso Senhor. E quando nós olhamos então para essa carta tão linda, tão rica de conhecimento, de sabedoria, que fora escrita a essa igreja que diante da cidade era pobre, e temos então a observação do próprio Deus dizendo: mas eu sei, vocês são ricos. Nós observamos então no final do verso ele dizendo: diante de todo o desafio que o diabo vai lançar contra alguns de vocês, olha a orientação linda: seja fiel. Até onde você está disposto a ir por Jesus? Até onde você está disposto a se gastar por Jesus? Até onde você está disposto a se ofertar, a se oferecer por Jesus? Até a morte? Até que ponto você está pronto a perseverar, a persistir, a não abrir mão? Até onde você está disposto? Nós não podemos, irmão, confundir. A salvação, ela é nos dada de graça, diga amém. Mas nós precisamos desenvolver a salvação. E nesse processo, a fidelidade vai nos manter no caminho da santificação. É por isso que a Bíblia vem e diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Porque é o processo que todo aquele que que decide ser fiel até a morte, ele vai passar. Uma igreja que tinha de tudo para se corromper com a cidade, decidiu permanecer fiel a Deus, é elogiada por Deus, e Deus ainda diz a ela: fique sabendo que há uma recompensa para aquele que for fiel. A gente diz muito da coroa da vida, mas essa coroa da vida é para aquele que permanecer fiel. Até quando, pastor? Até a sua morte. Eu fico observando na igreja alguns irmãos, irmãs, que têm uns dias a mais de fé do que nós, que têm um pouco mais de idade do que eu,
E eu vou até citar aqui, algumas. A irmã Merinda está hoje aí no culto com seu lindão esposo. Está pensando que é fácil? E vocês, cheio de saúde e força, nunca tem tempo para Deus? Irmã Marina está ali com o seu suporte, está aí nos cultos domingos servindo a Deus. Está pensando que é fácil para a irmã estar sentada nessa cadeira ali? Irmã Sônia, esses dias eu fiquei olhando, a irmã Sônia nos chamou para orar, chamou eu, pastor Trindade, ora por mim, porque agora há pouco eu não estava bem. E aí eu olho para um monte de crente cheio de saúde e tem dificuldade para estar na casa de Deus. E ela estava aqui na semana de oração, todos os dias. Qual é a tua desculpa? Você acha que ser fiel até a morte é você escolher como servir a Deus? Você está enganado. Você não entendeu nada o que é o reino de Deus. E você está correndo o risco de estar caminhando não para o céu. E esse é meu papel como pastor, é te chamar a tua atenção. É fácil? Para nossa irmã Helenice, que há um tempo está com algumas limitações físicas. E eu observo, e esses dias o Espírito Santo falando comigo, e me fez lembrar na hora da irmã Helenice, e o Espírito Santo falou assim: a irmã Helenice vai mais no culto do que alguns que têm saúde. Na hora que ele falou, eu estava lá em casa, a gente tem o costume de falar, eu arrepiei tudinho, eu arrepiei mesmo. Eu me senti mal. Fui buscar agora o Tiago, com a mamãe dele. E eu vi ali a irmã Ana e o Tal vindo para a igreja, juntinho. Eu dentro do carro, dirigindo, eu falei para Deus, Deus, pode até, lá no futuro eu ter que estar de a pé, mas que eu tenha força e fidelidade para ir com a minha esposa, com a minha família para a tua casa. Não é fiel do jeito que você quer. Porque do jeito que você quer, Deus não quer, Deus não recebe. É fiel do jeito que Ele definiu. E você não tem noção, para aquele que ainda não compreendeu, que no dia que você decidir ser fiel a Deus, mesmo diante da pobreza, das limitações, vai mudar muita coisa na sua vida. Você está orando, pedindo coisas, Deus não vai te dar. Por que não? Porque você não é fiel. Quando você entender que ser fiel é você entregar toda a tua vida nas mãos dEle e viver para Ele, agradando a Ele, como diz o salmista, desejando, tendo prazer na palavra dEle, você vai começar a viver coisas que você nunca viveu. E sabe o que é lindo do fiel? O fiel não culpa o ambiente. Repita comigo: o fiel não culpa o ambiente. É um monte de gente culpando o ambiente para não ser fiel. É um monte de gente culpando o seu dia a dia para não ser fiel. Pastor, meu emprego impede de estar na igreja. Eu vou orar para Deus te deixar desempregado 10 anos. Já que Ele te impede, não é bênção na tua vida. Não, pastor, misericórdia. Por que misericórdia? Porque Ele paga as suas contas. Então não dê desculpa. O fiel, ele olha para o ambiente, ele vê os desafios do ambiente, mas ele não deixa que o ambiente contamine a sua vida com Deus. Aquela igreja estava num ambiente de idolatria, num ambiente de perseguição, num ambiente de tribulação, mas aquilo não foi capaz de tirar eles da presença de Deus. Eles permaneceram fiéis a Deus. E como que está a tua permanência a Deus?
E eu estava lendo sobre essa igreja, e aqui eu já vou encerrar para nós cearmos. E eu achei lá num livro a respeito de Policarpo. Depois você pesquisa, Policarpo foi um dos pastores da igreja de Esmirna, dos registros. E ele, no momento que ele estava numa fogueira em 155 depois de Cristo, prestes de tirar a sua vida, estava lá para botar fogo, matar ele. A pergunta que fizeram a ele: Policarpo, você quer voltar atrás e negar a sua fé e adorar o imperador? Você quer voltar atrás? Você quer negar a fé? É simples, Policarpo. A gente solta você sai aí dessa fogueira, você não vai morrer. Olha a resposta dele: eu tenho 86 anos servindo a Cristo. Ele nunca falhou. Não irei negá-lo agora. Olha o desafio que essa igreja enfrentava. Esses dias eu meditando nessa palavra, faz dias que eu medito nela, tem um monte de coisa aqui que eu poderia dizer, 6 folhas eu anotei, mas já estou encerrando. E eu meditando na palavra, lembrei do irmão Estevaldo. Sem brincadeira, talvez eu poderia faltar o culto, mas o irmão Estevaldo estava lá na última cadeirinha. E quando a dor apertava, ele vinha e ficava de pé. Nunca vi no semblante dele a murmuração. Você ia conversar com ele, ele vai: estou em pé, pastor, porque está doendo. Aí por causa de pouquinhas coisas, a gente quer fazer caras e boca, vai se converter. Deus não quer menininhos na fé. Deus não quer neném. E deixa eu falar uma coisa para você: eu não sou babá para cuidar de neném. A minha missão aqui é para cuidar do rebanho de Cristo Jesus. Homens e mulheres que, por ter o Espírito Santo, são cheios de fé. Homens e mulheres que olham para os desafios da vida e não culpam as pessoas, mas dobram os seus joelhos para clamar a Deus por misericórdia. Se você quer caminhar com Cristo, se você quer viver com Cristo, olhe para o exemplo desse homem que no final, e ele não ia morrer de uma maneira qualquer, deu um AVC, deu um derrame, não, queimado. Nega ele, e aí a gente vai lembrar de quando aqueles jovens estavam diante daquela estátua e tocou e eles não se dobraram. Não, peraí, eu acho que eles não ouviram, toca de novo, fala aí que tem que se ajoelhar. Nada feito. Chamam ele, dá o recado para eles: olha, se vocês não adorar, vocês vão ser queimados, vocês vão morrer. Não tem negócio. Aqueça a fornalha quantas vezes? Quantas vezes? Aqueça mais, que talvez eles vão mudar de ideia. A declaração deles foi: olha, o meu Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele não quiser, mesmo assim, nós não vamos adorar a essa imagem. A Bíblia diz que então aqueles 3 jovens foram lançados naquela fornalha, mas eles permaneceram fiel até o fim. Todo mundo que estava olhando lá estava dizendo: é o fim de Sadraque, é o fim de Mesaque, é o fim de Abednego.
Mas eu fico imaginando Deus lá do céu olhando, falando: é só o começo do ministério deles. Porque eles foram fiel, o fogo não vai queimar. Porque eles foram fiel, a vida não será tomada deles. Jogam os jovens lá dentro. Está lá o rei olhando. Naturalmente, Josa, todo mundo esperou ouvir o grito deles. Jogaram aqueles jovens, não teve barulho nenhum. Não teve grito de desespero nenhum. Não teve grito de dor nenhum. O que tinha, pastor? Silêncio. E por que o silêncio, pastor? Porque aquele que deu vida a eles estava lá dentro da fornalha com eles. Por isso que aquele que é fiel, ele não se desespera. Por quê? Porque ele confia. Pode não estar do jeito que você quer, permaneça fiel. A situação pode não estar da maneira que você planejou, permaneça fiel a Deus. Pode ter uma fornalha, pode ter ali um leão para destruir a tua vida, permaneça fiel a Deus. Porque aquele que é fiel a Deus, aquele que decidiu entregar a sua vida ao Senhor e permanecer fiel até a morte, o inimigo, o diabo, ele não pode tocar. O chefe deu uma olhada e falou: não foram só 3? Por que eu estou vendo 4? E por que esse outro que eu estou vendo, a maneira, o resplandecer, aquilo que eu consigo observar parece com uma divindade? Alguns falam, foi o anjo que desceu. Eu falo, foi Jesus que desceu. A ordem é, tira eles. A gente vai passando pelo texto e a gente vai se perdendo, porque quem é que vai tirar eles, se quem foi colocar, morreu? Não tinha ninguém para tirar eles. Então a ordem vai vir de longe. Sadraque, Mesaque, Abednego, sai da fornalha. Pelas águas nós não vamos afogar, e isso é uma realidade, e queira o inferno ou não, Deus vai nos manter de pé. Saiam. Os 3 jovens saem. Aleluia, Jesus. Talvez aquelas pessoas ficou lá, Elmo, olhando assim: pelo menos a roupa vai sair queimada. Pelo menos o cabelo vai sair queimado. Porque o mundo vai olhando para nós, e ele vai vendo a dificuldade que nós enfrentamos, que é normal, é natural, e ele vai dizendo, pode até sair inteiro, mas vai sair cheio de marcas, de dor. Eu quero te dizer aqui para finalizar, o Deus que é fiel e que pede que nós venhamos ser fiel com Ele, Ele preserva você. Ele preserva a sua vida. Ele preserva os seus. Ele preserva a sua família. Pastor, meu filho está na fornalha, estão tentando destruir. Deus vai preservar. Ele preserva sonhos.
Ele preserva projetos. Ele preserva chamado. Seja fiel até a morte. É Deus dizendo para aquela igreja: eu não vou esquecer da fidelidade de vocês. Eu não vou esquecer dos passos que vocês deram diante da minha presença. Oh Senhor, perdoa-nos, ó Deus, os momentos que os nossos pés vacilaram. Perdoa-nos, ó Deus, os momentos que as adversidades vieram e gerou em nós um lapso. E por algum momento nós deixamos de confiar e nos desesperamos. Mas aqui está a tua igreja, o teu povo. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque mesmo diante da fornalha, o Senhor nos preserva. Mesmo diante das tribulações, o Senhor nos preserva. Ei, lai calamais. Era manacai uriquera das uramanai kirabash. Uranai adadabai. Iramanagasu que adabai. Eu te louvo, Deus. Eu te exalto, Senhor. Obrigado, Deus,